38 a 44, falaremos sobre a generosidade que se multiplica para muitos. A generosidade que se multiplica para muitos. E quero, através dessa mensagem direta, trazer o entendimento da parte de Deus para te orientar em sua caminhada, para te orientar em seus passos, pois acredito firmemente que Deus sempre tem algo muito especial para todos nós. Marcos 6, do 38 ao 44, nos traz uma palavra tão profunda. Assim está escrito. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. A generosidade que se multiplica para muitos. A generosidade que se multiplica para muitos. A fama de Jesus crescia. Seu nome passava a ser conhecido por inúmeras pessoas. Muitos se aproximavam dele para serem curadas. Outras ainda porque entendiam que Cristo tinha a valorização que eles não recebiam em suas respectivas casas. Jesus, de fato, valorizava aqueles que se sentiam desvalorizados. Para conhecê-lo, muitos saíam das cidades circunvizinhas, em comitivas, iam ao encontro dele onde ele estivesse. Se no monte, lá estavam multidões. Se no vale, também estavam multidões. E se no deserto, as multidões também estavam lá. E quando estava à beira da praia, as multidões também afluíam. Eram muitas as pessoas. Eram pobres, ricos, homens, mulheres, crianças, idosos, autoridades. Pessoas que eram conhecidas como sacerdotes e até mesmo instruídos políticos daquela época. Eram muitas as pessoas. Muitos procuravam para se sentirem cuidados, abraçados, reconhecidos. Jesus não era um filantropo, uma pessoa que ajudava através do assistencialismo. A sua palavra não era dos homens, a sua palavra vinha de Deus. O que ele poderia dar, ele dava aquelas pessoas. E o que ele dava era esperança, era cura, era restauração. Era a palavra que poderia não apenas deixá-los bem nessa terra, mas conduzi-los a um céu de glória. Desconfie daqueles que só falam de coisas boas para essa terra. Desconfie daqueles que só possuem discursos para te deixarem confortados nesta terra. Dê valor às mensagens que apontam para o céu, porque o tempo que passamos nesta terra é um tempo limitado, mas no céu passaremos uma eternidade. Se nós nos ligássemos para isso, nós entenderíamos que talvez o tempo que estamos passando nessa terra é uma preparação para a eternidade que passaremos nos céus. Logo, em vez de nos preocuparmos com tantas coisas que para nada valem, se
nos atentássemos, deveríamos dedicar esse tempo para as coisas que de fato possuem valor, possuem essência. Eu quero viver até os 100 anos, se possível com a minha esposa, me alegrando em todos os sentidos com ela. Quem sabe serei um Abraão da vida. Deus o sabe. Mas pode ser que saindo desta casa, eu morra. Minha vida pertence a Deus. O ponto é, os 35 anos que você viveu, os 20 anos em que se entregou ao Senhor, te aproximaram mais de Jesus ou te aproximaram mais do mundo? Lembremos-nos da palavra do Cristo a Satanás, a palavra de Deus ao povo no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. O Senhor estava ali, dando atenção àquelas pessoas, dedicando cada vez mais tempo. E à medida que ele se dedicava às pessoas, mais pessoas surgiam. Tomava-lhe ainda mais tempo. A sua dedicação era tão intensa, era tão real, que lhe faltava tempo para cuidar de coisas particulares, como comer. Talvez se o Cristo não estivesse disposto a dar inclusive a sua necessidade ao Pai em oferta, talvez, não é o caso, porque Cristo não pecou e não pecaria jamais, mas falando humanamente, com a ótica humana, sobre as provações que passamos no nosso dia a dia, quando nós não resistimos a uma necessidade basilar de nossa existência, como a fome, como o ter fome, pode ser que Satanás se utilize disso para preparar uma grande armadilha para nos destruir. Lembremos-nos que quando Cristo estava no deserto, Satanás não atacou Jesus porque ele pecou, Satanás atacou Jesus porque ele teve fome. Foi uma necessidade comum de todos nós. Jesus estava ali, com fome, precisando conversar com os seus discípulos. Decidiu passar para o outro lado, e ao chegar ao outro lado, as multidões lá estavam. Sim, eram como ovelhas sem pastor. O coração do Cristo se comovia, porque via naqueles homens, naquelas mulheres, naquelas crianças, naqueles idosos, pessoas sedentas, feridas, moídas pelas circunstâncias, abatidas pelas pressões. Mas olha, elas estavam vivendo muitas coisas ruins, mas elas estavam ali onde Jesus estava. Existem pessoas que se ferem, que são feridas e que resolvem se distanciarem de Jesus, quando na verdade deveriam estar aonde Jesus está. Se no deserto Jesus está, ali estarei com Ele. Se na beira do mar, ali também estarei. Porque para onde eu irei, que só Tu tens a palavra de vida eterna? Quando entendemos que Jesus é o nosso alimento, que Jesus é a nossa provisão, que Jesus é a nossa resposta, que Jesus é a nossa cura, que Jesus é a nossa libertação, logo, onde Jesus está, ali também estaremos nós, porque não há nenhum sentido de estar longe da presença do Senhor. Não temos como, uma vez lançando mão no arado, voltarmos atrás. Nós não somos desses. Nós não retrocedemos. Nós nos mantemos firmes. O Senhor se dedicava àquela multidão, ao ponto
de passar as horas e ao menos nem mesmo eles perceberem. Eram muitas pessoas, havia uma preocupação, e os discípulos então disseram: envie-os, mande-os embora, para que no caminho eles não venham desfalecer. Digo eu, não a palavra, possa ser que os discípulos que estavam ainda aprendendo a andar com Jesus e a valorizar pessoas, estivessem dizendo o que estavam dizendo, porque eles foram para aquele lugar, porque eles precisavam descansar e se alimentar. E quando chegaram naquele lugar, lá estava a multidão. Eles não descansaram e não se alimentaram. Pode ser que a percepção dos discípulos fosse apenas uma externalização de um conceito muito, mas muito umbilical, dizendo: mande-os logo embora, nós precisamos nos alimentar, deixe-os seguir, porque poderá ficar tarde, Senhor. Mas Jesus, que conhece a todos, e que estava fazendo os discípulos verdadeiros mensageiros do Evangelho, entendia que os discípulos não podiam apenas aprender a palavra graça, eles precisavam viver o que é a graça. Em Jesus, discipulado não está, olha, aprendeu a teoria, replique essa teoria. Em Jesus está, aprenda o Evangelho e viva o Evangelho. Da retórica à prática, existe um abismo enorme. Por isso que existem pessoas que têm um discurso maravilhoso, mas que as pessoas não se aproximam, porque na prática não conseguem enxergar a veracidade daquilo que estão falando. Falam de fidelidade ao Senhor, mas negociam coisas basilares da fé cristã. Falam de maturidade cristã, mas são os primeiros a fraquejarem nos momentos mais difíceis da vida. Falam de entrega, de cuidado, mas quando essa entrega e esse cuidado bate na porta daquilo que nós estamos necessitando, imediatamente se voltam contra as multidões, dizendo: mande-os embora, precisamos estar aqui sozinhos contigo. Não foi esse propósito que estava no teu coração, Senhor, para nos trazer a este lugar? Jesus, conhecendo o coração dos seus discípulos, e o que me faz entender da forma como agora acabei de falar, é justamente o que está escrito em Mateus capítulo 14, versículo de número 16: dá-lhes vós de comer. Não mande-os embora, não se escondam, não se omitam, dai-lhes vós de comer, alimente as multidões. Vocês ainda estão vivendo apenas com uma percepção terrena. O coração de vocês precisa se voltar para aquilo que está no coração do Pai. Vocês estão vivendo como terráqueos, vocês precisam se tornar céu-ráqueos. Homens e mulheres que são direcionados pelas direções, pelas orientações, pela palavra que sai da boca de Deus. Os discípulos estavam muito ainda terráqueos. Como alimentarmos essa grande multidão? Essas multidões são mais de 5.000 pessoas, só homens são 5.000. Existem mulheres, existem crianças. Precisaríamos no mínimo de 200 denários. Nós não temos esse dinheiro. Jesus então diz: traga-me o que vocês possuem. Os discípulos estavam com a mente limitada. Existem pessoas que dizem ser de Jesus, mas diante do primeiro obstáculo, escolhem olhar para as circunstâncias e não para Jesus.
Jesus está te convidando nessa noite a olhar para Ele, a aprender dEle. Mateus 11, 28, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Existem pessoas que estão com uma missão maior do que elas mesmas. Vira e mexe, eu passo por momentos como este, mas aos poucos eu estou aprendendo a confiar em Deus, a fazer aquilo que posso e a confiar em Deus naquilo que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Coisas que nós podemos resolver, mas tem coisas, como diz Rose Nascimento, tem coisas que só Jesus faz. Vira para quem está ao teu lado e fala, faça aquilo que você tem que fazer. E confie naquilo que só Jesus pode fazer. Ele fará na hora certa. Ele fará na hora certa. Os discípulos voltam, depois de consultarem as pessoas, e trazem 5 pães e 2 peixinhos. Algumas coisas nesse texto despertam-nos para observarmos, e eu quero tecer aqui algumas considerações. A generosidade que se multiplica para muitos. Primeira consideração: disponibilize o que você tem. A disponibilidade do que tenho. Em meio a tantas pessoas naquele lugar, 5 pães e 2 peixes surgiram. Era o que tinha. Evidentemente que 5 pães e 2 peixes, humanamente falando, era impossível alimentar uma multidão de aproximadamente 5.000 homens. Mas eles disponibilizaram aquilo que eles tinham. Talvez o pão ou os pães tivessem vindo daqueles que estavam preparados e os peixes daqueles que se planejavam. Se um era provisão do caminho ao encontro de Jesus, digo os pães, os peixes, uma vez que eles estavam numa região marítima, os peixes poderiam ser a provisão para o retorno. Quem sabe, aquela surpresa ao chegar em casa. Esposa, esposo, papai e mamãe, eu estava ouvindo Jesus, estava perto de mar, e por acaso peguei 2 peixes. Pode ser que aqueles 2 peixes era a provisão do retorno deles. Talvez a alegria para dentro da casa, o alimento da noite. Todavia, os alimentos que foram encontrados, apesar os alimentos que foram encontrados, desculpa, mas eu me perdi todo agora. Fiquei assim. Os alimentos que eles encontraram, em vez de usarem para a provisão daquele momento, ou para a provisão do retorno, eles cederam, eles entregaram. Entenda de uma vez por todas, o que tenho não é meu. Você pode repetir comigo? Se você é cristão, o que tenho não é meu. É de Deus. Ele só confiou em suas mãos, para que, como mordomo,
você zele, cuide zelosamente, para que, no tempo certo, aquilo que Ele confiou em suas mãos possa ser resposta para muitos e muitos que temem ao Senhor. Deus confiou Samuel a Ana, e Ana devolveu no tempo certo para o Senhor. Samuel foi a resposta para uma geração inteira. Quem está entendendo isso aqui? Seu filho não é seu, é herança do Senhor. Quando você for brigar com o seu filho, com a sua filha, lembre-se, são herança do Senhor. O seu casamento foi Deus que deu. Zélio, com todo o coração. E se não deu certo, Deus vai dar uma outra pessoa, vai. Mas quando Deus der essa pessoa, zele com todo seu coração. Zele do ministério que Deus te deu, dos talentos que Ele te presenteou. Não faça como aquele que enterra os talentos. Multiplique esses talentos. Multiplique aquilo que Deus confiou em suas mãos. Acredito que na multiplicação do que temos, quando em fé apresentamos tudo diante do Senhor. Existem pessoas que dizem, o que eu tenho é tão pouco. Primeiro, o que você tem, Deus deu. E se Ele deu, é porque Ele deu a porção exata. Quando devolvidas ao Senhor, Deus multiplica aquilo que nós temos. Disponibilize aquilo que você tem. Disponibilize aquilo que você tem. Não seja uma pessoa egocêntrica, uma pessoa umbilical. Disponibilize o que você tem. Um dia, os servos do Senhor se apresentaram diante dos apóstolos e Ananias vendeu um terreno e entregou diante do Senhor aquele recurso, para que aquele recurso pudesse ser multiplicado para aquela multidão que estava ali próxima aos apóstolos, para que todos pudessem ter o devido sustento. Quando o nosso coração está no reino, nós disponibilizamos o que temos. Eu não falo sobre teologia da prosperidade, porque eu acredito na prosperidade que vem de Deus, mas não nessa falácia da teologia da prosperidade que os homens criaram. O que eu estou falando é sobre generosidade. Quando entendemos que aquilo que temos é do Senhor, nós disponibilizamos ao Senhor e Deus multiplica da maneira como Ele bem entender. Eu já passei em muitas casas de pobres cristãos, mas eu nunca passei na casa de um pobre cristão que não tivesse um mínimo aquilo que estava necessitando. Vocês conhecem a frase que tanto fala? Nem sempre temos aquilo que queremos, mas Deus sempre nos dá aquilo que nós necessitamos. Segunda consideração, apresente o seu pouco ao Senhor. São apenas 5 pães e 2 peixes. O mestre pediu, olha, junte, traga para mim. A multiplicação através daquela generosidade foi estabelecida pelo Senhor para que aprendêssemos que o pouco em Jesus se multiplica para muitos. Não seja daqueles que acreditam que o que é meu, é pouco. Mas apresente diante do Senhor. Eu vivo numa casa, eu aprendi numa casa, que o biscoito deveria ser dividido para 4 irmãos, que a carne deveria ser dividida para 4 irmãos, que o ovo deveria ser dividido para 4 irmãos. Eu aprendi
que não adianta comer tudo agora, precisa, no mínimo, resguardar aquilo para mais tarde, o mínimo para mais tarde. Entenda bem, quando nós apresentamos o nosso pouco ao Senhor, pode ser pouco, mas Ele se multiplica para muitos. Muitos. Não podemos, de forma alguma, perder os olhos, a nossa atenção para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está realizando. Entenda bem, na multiplicação dos pães e dos peixes, até quem não tinha, comeu. E quem tinha, comeu mais do que tinha. Se ele se fechasse no mundinho dele, dizendo, o que tenho é meu, não disponibilizo para ninguém, nunca teria se abastecido, se satisfeito, ficado satisfeito da maneira como ficou. Quer viver milagres? Apresente o seu pouco ao Senhor. Mas o meu pouco é pouco demais, é pouquíssimo. Apresente ao Senhor. Eu estou com pouca fé, mas tem alguma coisa. Eu estou com pouca vontade, tem alguma coisa. Eu estou com poucos recursos, eu tenho alguma coisa. Acredite, o pouco no Senhor se torna suficiente. Não era apenas o outro que estava sendo abençoado. Só foi possível a multiplicação quando aqueles disponibilizaram aquilo que possuíam. Viva a graça de Deus. Terceira consideração: a multiplicação e o serviço. O Senhor multiplicou, mas foram os discípulos que serviram. Não tem aquilo que os pais às vezes fazem para o filho? Quando o filho fica cheio de mimimi, ele fala, beleza, eu até faço, mas quem vai ter que servir vai ser você. Jesus ensinava os seus discípulos na prática. Ele mostrava-lhes aquilo que de fato eles precisavam realizar. A multiplicação e o serviço. Ao tempo que o povo se alimentava, os discípulos serviam. Garantir-lhes alimento igualitário era importante. Passado aquele momento, vinha o recolher aquilo que sobrou. Quando nós apresentamos aquilo que temos no Senhor, acredite, podemos e devemos contar com a multiplicação. Seja generoso ao reino. Acredite, pode ser um arroz, pode ser um feijão, pode ser uma palavra, pode ser uma oração, mas apresentada diante do Senhor em quebrantamento, o Senhor multiplica. E aos discípulos cabe servir. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque tiveram pessoas que estão te servindo, dando alimento para você se fortalecer na caminhada desse deserto. Existem mensageiros de Deus, existem servos de Deus que estão mandando mensagens para você dizendo, não desista, não pare, siga. Quanto aos discípulos, cabe servir, cabe se entregar. E se nós não formos reconhecidos diante dos homens, ao menos seremos conhecidos diante de Deus. Lembremos-nos que a fidelidade de Daniel atraía a raiva daqueles que estavam ao seu lado, mas despertava a atenção, a admiração dos céus, ao ponto do anjo se aproximar de Daniel, ao se apresentar, dizer, Daniel,
homem muito amado no céu. Daniel era odiado entre os seus pares porque não se corrompia, mas no céu ele era amado. Quarto e último, a generosidade que abunda em provisões. Os discípulos estavam cansados e com fome. Trabalharam e trabalharam muito. Todos foram embora e eles ficaram ali para recolher aquilo que sobrou. Jesus estava ensinando aqueles discípulos que na comunhão existe provisão. Eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quem semeia em pessoas, no tempo certo colherá aquilo que está semeando. Não tem esta, você sempre colherá aquilo que está semeando. Por isso, se preocupe em semear coisas boas. Porque se você semeia coisas ruins você viverá. Foram 12 cestos cheios de pão e peixe. Pode ser que era um cesto para cada um. Mas eu acredito que Jesus estava ensinando-os a serem unidos. Lá em casa, eu falo com as minhas crianças, esse negócio de pacote de biscoito um para cada não existe. Eu não estou criticando a sua casa, cada um tem uma realidade na sua casa. Estou falando da minha casa. Aí fala assim, não, mas cada um tem uma fome. Não, mas eles precisam amar um ao outro. O irmão precisa amar um ao outro. O irmão precisa entender o que tem é também do outro. Porque quando nós criamos individualidade, lá na frente eles se tornam individuais, às vezes até inimigos. Irmão precisa aprender a dividir um com o outro. Se tem um pacote, 2 para um, 2 para o outro. E eu quero comer mais, só amanhã agora. Porque o que tem não significa dizer que tem que ser consumido tudo na mesma hora. Estou com a minha esposa e meus filhos aqui. São os maiores testemunhos do que eu faço na minha casa. Por que faço o que faço? Isso aí, essas crianças, elas nunca saem. Aí hoje estão se irmando de sair, né? Logo ali no dia do buraco. Entenda bem. 12 cestos, poderia ser um para cada, mas eu acredito que Jesus estava querendo falar algo mais profundo para eles. Pode ser que o Senhor estava dizendo é, o seu trabalho nunca é vão no Senhor. Foram para o deserto com fome, mas no final do serviço tinha um cesto para cada, pode ser. Pode ser que talvez o que o Senhor estivesse dizendo para eles é, olha, representação de um cesto para cada mês do ano. Então, acredite, quando estão servindo ao Senhor, nunca lhes faltará provisão. Pode ser. Eu, em particular, acredito que quando Jesus estava ali, os discípulos falaram, mande-os embora para que tenham o que comer. Entendendo eles que aquelas multidões não tinham nada para comer. E se não tinham nada para comer, qual era o número que eles tinham? 0. Fala assim comigo, 0. Logo, 0 é o número da escassez. Mas depois que Jesus manda os discípulos, chegam 7 alimentos, 5 pães e 2 peixes. Fala assim comigo, 7 é o número da perfeição. Apresentando aquilo que tinham diante do Senhor, Jesus multiplica e multiplica para 5.000 homens, fora mulheres, crianças. E ao término daquela comelância, quando todos estavam com o bucho cheio, no final, sobraram, fale comigo, 12 cestos. 12 é o número do governo. Entenda bem, ao meu ver, o que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos é mostrando, o nada para mim já é alguma coisa. É como Deus, lá em Gênesis capítulo 1,
No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E disse Deus, e aí vem, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Nós não conseguimos criar do zero, porque em nós não possuímos o poder da criação, no máximo a repetição. Mas Deus é o Criador. O nada para Deus já é alguma coisa. Vá lá, procure no meio daquele povo. Tem 7 alimentos, perfeição. Deus fala, ó, zero, fala assim comigo, zero. Significa escassez, governo de escassez. Tem pessoas que estão vivendo assim, falta tudo. Por quê? Porque não estão diante do Senhor. Mas qual é a realidade que Deus quer para as nossas vidas? Fala assim comigo, 12. Cultura da abundância. Fala assim, cultura da abundância. O que Deus tem para a vida do cristão é uma vida, e uma vida, é uma vida, uma vida. João 10:10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O termo no grego é perisson, que significa além daquilo que necessitamos. O que Deus tem para as nossas vidas é uma cultura de abundância. Uma cultura de abundância. O 0 é o número de escassez, 7 é o número da perfeição, e 12 é o número que caracteriza governo de abundância. Governo, e ao meu ver, abundância. Nesse caso, grave isso, olha. Eu estava em casa e o Espírito Santo falou ao meu coração. Neste caso, mesmo no meio do deserto, talvez você esteja no deserto. Se houver unidade e generosidade, por que na sua casa você ainda não está crescendo? Porque não há unidade. Estava conversando esses dias com meu irmão e disse, olha, eu acredito que a nossa resposta está na unidade. Porque quando há unidade, há provisão de cura e de restauração. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque é como... Esqueci, deixa eu ver aqui. Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. A barba de Arão é aquele Arão, que era o Arão. Arão era aquele que intercedia o povo e que recebia a resposta de Deus. E sobre a barba significava maturidade. Quanto a barba maior, mais maturidade possuía. Significava dizer que a geração estava sendo estabelecida. O que então significa isso? Quando estamos em união, a maturidade, a crescimento, a unidade. E nisso a bênção do Senhor, porque desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Ele usava a estola sacerdotal e no seu peitoral estavam as 12 tribos de Israel. 12 mais uma vez, olha, 12 mais uma vez, dizendo sobre o governo, dizendo, aquilo que Deus está fazendo não vai descer apenas sobre um, aquilo que Deus está fazendo vai descer sobre todo o povo que está vivendo em unidade, para toda a família que vive em unidade, para todo casamento que vive em harmonia, para todo filho e para toda filha que se volte em amor para o seu pai, para toda igreja que anda em comunhão, que anda em coinonia, que anda em espiritualidade, que anda em adoração em espírito e verdade, porque desce sobre as vestes, é como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A unidade e a generosidade, ainda que tenham 7 alimentos, o Senhor multiplica para muitos e estabelece.
a abundância de 12 cestos cheios de pães e peixes, que se multiplicam de 7 alimentos somente, mediante o zero que se achava. Talvez a sua vida esteja no zero, mas depois de uma procura apareça o 7, e depois de uma apresentação diante do Senhor surja o 12, a abundância. Concluo afirmando que nossa generosidade se revestirá em provisão para muitos, desde que apresentemos o que temos aos pés de Jesus e confiemos no que Ele está fazendo. Confia no que Jesus está fazendo. Se você está no deserto, Ele tem a provisão certa, na hora certa. Fique sob os teus